Esther capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2, aleluia, diz assim: passadas essas coisas, apaziguando o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de vestir, de vasto, melhor dizendo, de vasto, e do que fizera, e do que tinha um decreto a seu respeito. Então disseram os jovens do rei, que ele servia, buscais para o rei moças, virgens e formosas, e ponha ao rei comissionário em todas as províncias do seu reino, que reúna na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas, na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e receba elas tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã, certo judeu, benjamita, cuja o nome era Mordecai ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semia, filho de Quins, que foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram depostos com Joaquim, o rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, a quem criara, porque ela não tinha nem pai e nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por filha. E tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sob os cuidados de Hegai, também levaram a Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guardador das mulheres. A moça agradou e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio a fez passar com a sua jovem para o melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha decretado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe havia ordenado que não declarasse. Versículo 16. Esther foi levada ao rei Assuero e à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Irmãos, amém? O livro de Esther tem algumas particularidades, e como eu falei, é um livro emocionante, e uma delas que mais chama a atenção é que o livro de Esther não cita o nome de Deus. Você vai ler os 10 capítulos de Esther e você não vai perceber o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Todo-Poderoso. Porém, a ação de Deus, a providência de Deus está do capítulo 1 ao capítulo de número 10. A Bíblia fala que o rei Assuero, que era um rei dos Medos e dos Persas, que tinha vencido o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, e agora o rei está reinando em toda aquela província. Havia um império entre os Medos e os Persas, e o rei tinha um grande império, e a Bíblia diz que o rei deu um banquete. O rei deu um banquete e chamou a sua rainha, chamada Vasti, e Vasti é isso mesmo, eu falo veste, Vasti, para se apresentar, para
cargo de rainha, e ele manda fazer um concurso. Os seus conselheiros falam: ó rei, faz um concurso para que a mulher mais bonita do teu império seja rainha em lugar de Vasti. E a Bíblia diz que quando Esther se apresenta ao rei, o rei se apaixona por Esther. E Esther é escolhida como rainha no lugar de Vasti. E esse hino que nós cantamos aqui no último lugar, enquanto vocês estavam, o terceiro hino, enquanto vocês estavam louvando, eu estava fazendo uma mesclagem com a mensagem, de modo que o rei amou a Esther no versículo 17 que nós lemos. E o hino diz: oh, ele nos amou. Me ajuda aí. Oh, me ama, ele me amou. O Senhor nos ama, assim como o rei Assuero colocou os olhos sobre Esther e se apaixonou. Deus também nos ama. Deus nos escolheu, aleluia, para que nós sejamos, aleluia. Quando eu cheguei aqui hoje, eu falei: pastor, terno novo, terno bonito. Eu comprei uma promoção. Eu falei: eu sou a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Ele nos escolheu, aleluia. E Ele nos ama, acima de toda luta, de toda prova, de toda situação. Aleluia. Ele nos ama, Ele nos escolheu. Se sinta escolhido de Deus aqui nessa noite. Se sinta escolhido de Deus. E sabe, você está passando por uma dor, por um sofrimento, mas Deus nessa noite está dizendo: eu te escolhi. Você é escolhida, é escolhido. Aleluia. E as provas, irmãos, não é maior do que o nosso Deus, não. A prova terá fim, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo, Mardoqueu sempre estava na porta do rei. Vamos falar daqui, porque na verdade o livro de Esther era para ser o livro de Mardoqueu, porque ele é que dá toda a ligação do começo ao fim. Por exemplo, quando o rei manda fazer o concurso de beleza, o concurso de Miss, Mardoqueu tem um estralo, tem como é que eu posso falar? E ele diz: a minha prima, que ele cria como filha, porque ele pegou desde pequeno, porque o pai de Esther tinha morrido, ele diz: ela é bela, ela é formosa, por que não colocar ela para participar do concurso de Miss Universo? E ele coloca ela para disputar. E a Bíblia diz que Esther, ela acha graça aos anúquios, que estavam tomando conta das mulheres, que escolhiam as mulheres para fazer o tratamento e apresentar diante do rei. Um tio na Bíblia, uma vírgula na Bíblia não está por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. E o anúncio representa o Espírito Santo que nos prepara para a gente encontrar com o nosso Rei Jesus. Então, há um agir de Deus do começo ao fim do livro de Esther. E a Bíblia diz que o anúncio olha para a rainha, olha para Esther, e ela acha graça diante dele. E ele coloca ela como as primeiras mulheres, as 7 melhores colocadas. Aí ele vai escolhendo até chegar às 7. E Esther está entre as 7. E a Bíblia diz que ela acha graça. Aí Mardoqueu, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que ele passa todos os dias na casa das mulheres para ver como é que está a situação de Esther. E agora o texto diz que Mardoqueu está na porta. Mardoqueu ficava na porta do rei. Eu fico imaginando que diante da porta do rei havia uma praça, onde Mardoqueu ficava ali sempre naquela porta. A Bíblia vai dizer, do começo ao fim, que Mardoqueu ficava na porta do rei. E depois nós vamos ver isso, porque é interessante isso. A Bíblia diz que Mardoqueu estava à porta do rei. Se não, veja, nós vamos ler bastante Bíblia hoje, tá? O capítulo 2, o versículo 21, que diz assim:
Durante os dias que Mardoqueu estava sentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtan e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei. Veio isso, porém, ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou a rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mardoqueu, quando se investigou o caso e achou ser verdade, os 2 oficiais foram enforcados, e tudo isso foi escrito nos livros das crônicas do rei. Mardoqueu estava diante da porta do rei, e ele vê que 2 oficiais do rei conspiram para tirar a vida do rei. E ele chama a rainha Ester, que já foi escolhida como rainha. E a Bíblia diz que ele fala para Ester, Ester fala para o rei manda agilizar, manda olhar para ver se aquilo é verdade. E a Bíblia diz que se achou verdade, e o rei manda enforcar aqueles 2 oficiais que foram achados culposos. E isso fica por isso mesmo. E Mardoqueu estava na porta do rei. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nessa noite na porta de Deus. Nós estamos aqui sempre na porta de Deus, batendo, pedindo, sabe, orando, pedindo. Nós estamos na necessidade, mas estamos na porta do rei. Às vezes nós estamos angustiados, mas estamos na porta do rei. Às vezes nós estamos feridos, mas estamos na porta de Deus. Às vezes nós estamos cansados, mas estamos na casa de Deus, pedindo, batendo. E no momento certo, na hora certa, a nossa petição será ouvida. Aleluia. Não é Daniel está ali, olha, desse tamanho para mim, olhando. No momento certo, na hora certa. Isso aqui é muito importante. É muito importante isso. Sabe, nós devemos aprender a fazer o bem. Mardoqueu denunciou a conspiração contra o rei. E ele não recebeu nada em troca. Eu vejo e eu me preocupo muito com isso, porque tem pessoas que só sabem fazer o mal, não sabem fazer o bem, irmão. Quando é fazer o bem, trava. Sabe? Escuta, isso é verdade. Às vezes nós conseguimos fazer o mal com tanta facilidade, mas quando a gente é para fazer o bem, a gente trava. Por exemplo, eu não digo que nós somos mal, mas às vezes nós temos algumas atitudes má. Quando a gente está brigando, cada um da gente quer ganhar a disputa. Se eu estou brigando com o pastor Nilson, eu quero ganhar a disputa dele, contra ele. E aí, eu encontro um meio e outro para vencê-lo. Mas quando é para pedir perdão, ou quase igual, fazer uma coisa boa, aí eu fico cheio de arrudeio. Eu fico por ali. Quando é para abençoar alguém, sabe, a gente sente Deus, às vezes abençoar alguém, fica todo. Faça ou não faça? Ajuda ou não ajuda? A gente tem que aprender a fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim: olha, não vos canseis de fazer o bem, porque se não desfalecer, ao seu tempo prosperará, ao seu tempo serás abençoado. Não vos canseis de fazer o bem, porque se não desfalecer, ao seu tempo serás abençoado. Faça o bem. Aleluia. Porque lá na frente, o bem que você faz hoje, você vai colher. Aleluia. Você já viu que tem pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu cansei de fazer o bem, eu ajudo todo mundo, eu faço, eu isso, e ninguém me ajuda, ninguém, eu não vejo ninguém, é só patada, é só não sei o quê. Na hora que eu preciso não aparece ninguém, mas todo mundo conta comigo. Você não vê as pessoas falando isso? Não é assim que a gente vê as pessoas falar? A Bíblia diz: não vos cansei de fazer o bem, porque se não desfalecer, ao seu tempo colherá. A nossa vitória não vem do homem. Deus usa o homem para nos abençoar. A nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Agora Deus usa pessoas para nos abençoar, mas a nossa vitória vem da parte dele, vem por ele. Aleluia. A Bíblia diz que Mardoqueu estava sempre na porta.
E aí o rei tinha um certo homem chamado Naamã. E Naamã era o primeiro príncipe. Era lá na Inglaterra, como é que fala o primeiro ministro? Tem outro nome. Mas é o primeiro ministro do rei Naamã, do rei Assuero. E a Bíblia diz que Naamã é chamado pelo rei, é condecorado, cheio de honra, cheio de polpa. E quando ele sai da porta do rei, está um monte de gente. E o rei diz assim: olha, todas as pessoas têm que se baixar quando vê Naamã, porque Naamã é o segundo depois de mim. E a Bíblia diz que quando Naamã sai, Naamã, não Mardoqueu, escuta aí. Amã. Eu falei que em algum momento eu ia falar Naamã, né? Então vocês já vão entendendo. É porque Naamã aqui é um outro personagem na minha cabeça. E quando Amã sai, as pessoas prestam reverência, sabe? Mas Mardoqueu fica sisudo. Olha para ele e diz assim: eu não me prostro diante dele, eu não faço reverência. Sabe por quê? Porque quem é Amã? Amã é o Agagita, filho do rei Amaleque. Quem é o rei Amaleque? É aquele que Deus mandou Saul destruir todos os povos e matar o rei Amaleque. E a Bíblia diz que Saul poupou o rei, poupou as coisas boas do rei. E Deus ficou irado contra Saul. E o próprio profeta Samuel teve que matar o rei. Então, Amã é descendente dos amalequitas que Deus mandou destruir todos. Irmãos, Deus tem um propósito. Às vezes as pessoas, vou explicar aqui alguma coisa para os irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: a Bíblia é muito ruim, a Bíblia Deus manda matar todo mundo. A linguagem naquela época era dessa forma. A linguagem do Velho Testamento era luta, eram os povos que lutavam entre eles. Era uma cultura e era a linguagem daquela época. E Deus mandou matar todos os amalequitas, mas a Bíblia diz que Saul poupa o rei e escapa algumas pessoas, e dessas pessoas, pode ver, escapou algumas pessoas, e uma pessoa, Naamã, quase destruiu todo o povo de Israel. Quando Naamã ele sai do palácio, todo mundo presta continência, Mardoqueu fica ali. Por quê? Porque ele sabe que Naamã é um agagita, é um filho de Amaleque, e ele não se prostra diante dos seus inimigos. Irmão, tem coisas na nossa vida que a gente não deve se prostrar, que nós não devemos ceder, nós temos que permanecer firmes. Eu estava falando com os jovens antes de pregar, agora à tarde, e falando e aconselhando: olha, vai aparecer coisas para vocês, mas vocês continuam firmes, não ceda à tentação do mundo aí fora. E a Bíblia diz que aquilo invade o coração de Amã, e Amã agora coloca no seu coração que ele tem que destruir o povo de Israel, que ele tem que matar Mardoqueu, que ele tem que acabar com o povo de Israel. Ele volta para o rei, ele diz: olha, rei, tem um povo no meio do teu povo. Você tem que entender uma coisa: Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele conquistou um monte de países de império. Aquelas pessoas que ele levava cativa para o seu império, ficavam como os povos morando no seu império, como se fosse escravo, livres. Porém, tudo que fazia tem que prestar conta para o rei. O rei Assuero, Medes e Persas foram lá, derrotou Nabucodonosor, e agora aquele reinado que era de Nabucodonosor da Babilônia se tornou o reinado do Persas. E Israel estavam ali, porque Israel foram destruídos por Nabucodonosor e foram levados cativo para a Babilônia, e eles estavam ali cativos, um povo de Israel. Irmãos, preste atenção, eu gosto de pregar ensinar pregando. Tem que sair daqui aprendendo alguma coisa. As pessoas criticam Israel, as pessoas não creem na Bíblia. Quando as pessoas não criticam Israel, quando as pessoas criticam Deus, eu digo: olha para o povo judeu. O povo judeu é a prova que Deus existe. E não dê um de louco, se quiser, de amaldiçoar Israel. Ou falar mal de Israel, você pode até falar, porque Deus fala assim, fala mal com sentido. Né? Deus fala assim, que o povo de Israel é um povo rebelde. É rebelde, mas é o povo de Deus. Não deixa de ser o povo. Nós somos os filhos de Deus.
Eu vou repetir. Nós somos os filhos de Deus. Israel é o povo de Deus. Amém. Mas continua sendo o povo de Deus. Sabe quantos reinaram tentaram destruir Israel? Você pode imaginar quantos povos tentaram destruir Israel? Um país desse tamanho, que vive aí, que está aí há mais de 5.000 anos. Os filisteus, os amorreus, os babilônicos, os medos, os persas, sabe, Roma, sabe, a Grécia, os gregos, Hitler e tantos outros. Israel foi perseguido pela Europa. Israel foram expulsos do Brasil, foram expulsos de Portugal, foram expulsos da Espanha, foram expulsos do seu país, foram expulsos aqui da Europa, foram expulsos lá de Recife, da minha terra, e hoje é um dos maiores países, mais fortes, mais potentes, mais ricos do mundo. É à toa. Aleluia. Será que você é um pouco inteligente? Será que você não vê que é a mão de Deus abençoando Israel? Quantas pessoas tentaram destruir Israel? E a Bíblia diz que Amã faz um plano, pede o rei, assina aqui, coisa com o teu anel, porque nós temos que ter um povo aí no meio do teu povo, que é um povo diferente, é um povo que não obedece, é um povo que não se prostra, irmãos. Crente é diferente mesmo. Vão te criticar, vão te perseguir, vão falar mal de você, mas porque você obedece às coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você é crente e nunca falaram mal de você, nunca te criticaram, nunca te expulsaram de alguma conversa, nunca deixaram você de lado, tem alguma coisa errada em você. Lembra daquele cego? Disseram, ele curou, ele entrou no templo. Aí disseram, quem te curou? Ele disse, olha, foi no Nazareno. Aí expulsaram ele do templo. Não pode falar que é Jesus, não pode falar. Vai, sai daqui, sai. Porque crente é assim. Crente é expulso de alguns lugares. Tem lugar que não nos cabe. Porque crente é diferente mesmo. Agora está o crente lá. Tem um crente 007, irmãos. Ele é tão que ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele tema a Deus. Ele é tão ruim, ele faz tantas coisas que parece com todo mundo, que ele não tem exaltação de Deus, sabe? Não tem coisa. Ele está lá no meio, não tem diferença. Aí a Bíblia diz que ele colocou um decreto para matar todos os judeus que estivessem no seu império. Capítulo 4, versículo 3. Me ajuda aí, coloca aí, a igreja que se encontrar, pode ler. Capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias onde a palavra do rei e o seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamentação. Muitos estavam deitados em sacos de cinza. Quando esse decreto chegou na província, os judeus começaram a se lamentar, começaram a chorar, começaram a colocar sacos de cinza e começaram a chorar, a prantear. Irmão, quantas vezes isso não aconteceu com os judeus? Quantas vezes os judeus foram perseguidos? Houve lamentação, houve choro. Está pensando que só matava homens? Matavam crianças, mulheres, todo mundo. E era grande a lamentação dos judeus. Se vestiam de saco de cinza, choravam, lamentavam. Quantas vezes isso aconteceu? Lembra do gueto Exossalvia lá na agora esqueci o nome, tem que falar direitinho, porque isso aí vai para o YouTube, né? Com Hitler. Quantos não morreram? Na Inquisição. Eles eram perseguidos. O comunismo na Rússia, eles mandavam matar. Eles falavam assim, se você encontrar um judeu, pode afogar. Isso não faz muito tempo não, 1800 e pouco. Deus tem uma promessa para os judeus, e Deus tem promessa
promessa para nós. As bênçãos continuam na vida dos judeus, mas tem bênção de Deus para o seu povo, para os seus filhos, que somos nós, que somos crentes, em nome do Senhor Jesus. Houve grande planto, houve um decreto contra os judeus, eles choravam, planteavam, mas a Bíblia diz que Mardoqueu teve certeza do livramento de Deus. Mardoqueu teve certeza do livramento de Deus. Mardoqueu manda avisar a rainha Esther que houve esse decreto contra os judeus. E a rainha Esther disse para Mardoqueu: olha, eu não posso me apresentar diante do rei, porque se eu me apresentar diante do rei e o rei não levantar o seu cetro, eu serei morta. Aí Mardoqueu diz assim para Esther: olha, Esther, não pense você que se você ficar calada, socorro nos virá de outra parte, mas haverá uma consequência sobre a tua casa, a casa dos teus pais. Não pense você, vem aí o capítulo 4, versículo 14, não pense você que se você ficar calada, você ficar quietinha porque você foi colocada aí. Quem sabe Deus não te colocou, ele não fala Deus, vamos ver o versículo 14, pois se de toda te calares, agora socorro e livramento de outra parte nos virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que foste, que chegasse ao reinado, que fosse levantada, que chegasse ao reinado. Se você se calar, socorro nos virá de outra parte. Mas quem sabe Deus não te levantou para esse tempo, para essa situação. Irmãos, Deus nos levantou para esse tempo sim. Nós somos boca de Deus para esse tempo sim. Deus nos levantou para esse momento. Não calareis. Aleluia. Não estou dizendo você para ser confrontado como eu sou. Eu falei aqui na quarta-feira, eu escuto quarta-feira de sido a bênção, irmão. Tem que vir na quarta-feira que fica mais à vontade, a gente fala tudo. Aqui a gente fica mais. Quando o camarada lá, o francês, diz assim: eu não vejo a hora dessa sua Bíblia não existir mais e do teu Deus ser desmascarado e dizer que não existe Deus. Eu não vejo a hora. Daqui a 100 anos não existirá mais cristão. Ele falou para mim. Eu disse: essa peleja, meu filho, não é minha, não, essa peleja é de Deus. As portas do inferno não prevalecerá contra o povo de Deus, contra a igreja do Deus vivo. Meu Deus, glória. Não seja crente poderoso não, você vai ver que esse negócio não vai apertar mais. Vai apertar mais. Vai apertar muito mais. Aí Mardoqueu diz assim: olha, Deus te levantou para esse tempo. Deus te levantou para esse tempo de agora, irmão. Deus te levantou para você ser luz nesse mundo mesmo. Para você declarar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus faz milagres, sim. Deixa quem quiser falar. Glória a Deus. Então, Mardoqueu disse: olha, aí ela disse: eu estou com medo, meu tio, de entrar na presença do rei, porque se o rei não levantar o cetro, eu serei morta. Irmãos, ela entrou, o rei levantou o cetro e disse para ela: ô minha rainha, pede o que queres, porque até metade do meu reino será te dada, será dada a você. Eu quero profetizar aqui nessa noite que o cetro de Deus já está levantado por nós. Sabe qual é o cetro do Senhor? É a cruz de Cristo que já foi levantada por mim e por você. Há mais de 2000 anos atrás, Deus levantou o seu cetro. A cruz de Cristo está lá. A vitória, a vida, a cruz de Cristo já foi levantada, aleluia, para mim e para a sua vida, aleluia. A cruz já foi levantada. E aí o rei diz: pede o que queres. E a Bíblia diz que ela pede para o rei que fizesse um jantar e que convidasse só a mão e junto com o rei. E a Bíblia diz que o rei aceitou e eles foram para o jantar. E a rainha não lembra que naquilo que a gente leu diz assim: Esther não deu a perceber qual era o povo dela. Esther não falou que o povo dela era judeu, ficou caladinha, nem o rei sabia que era o povo dela.
Aí a Bíblia diz que Naamã entra para ser honrado. Ele diz assim: olha como eu estou bem, até a rainha me chamou para o jantar, só eu dos príncipes que foram chamados. Aí a Bíblia diz que Esther manda o povo jejuar, o povo consagrar a Deus, e ela entrou na presença do rei, e o rei deu o favor a ela, e a Bíblia diz que agora ela janta com o rei, não fala nada para o rei, e a Bíblia diz que no capítulo 6, vamos ler, capítulo 6, eu falei que a gente ia ler Bíblia hoje. Naquela mesma noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinha conspirado para assassinar o rei Assuero, e perguntou ao rei: que honra e que recompensa se deu por isso a Mardoqueu? Os moços do rei e seus servos responderam: coisa nenhuma fizeram a ele. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Naamã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem? E aqui está a palavra mais doce desse texto. Versículo 6. Quando Amã entrou e perguntou ao rei: o que lhe fará ao homem a que o rei se agradar e dá honra? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem agradaria o rei? Quem agradaria o rei e daria honra, senão a mim mesmo? O rei vai dormir. Amã, ele tinha entrado de manhã cedo para pedir para o rei para enforcar Mardoqueu naquele dia. E a Bíblia diz que quando o rei dormiu o dia antes, o rei não conseguiu dormir. Deus tirou o sono do rei. E ele pediu os livros das crônicas que estavam registrados lá, que Mardoqueu tinha feito um favor. Lembra no começo da mensagem? Que eu disse: faço bem, porque no momento certo, na hora certa, a graça de Deus vem ao nosso favor. Deus viu o sono do rei, e o rei diz assim: o que fizeram a Mardoqueu pelo favor que ele fez? Disseram: Senhor, coisa alguma. E aqui eu digo: não se preocupa, porque se você não receber no tempo certo, você vai receber. Na hora certa nós recebemos, no momento certo nós recebemos. Aí o rei pergunta: quem está no pátio? Aí disseram: Amã. Ele disse: quando entrar Amã, ele pergunta para Amã: o que fará o rei para a pessoa que ele quer agradar, que ele quer dar honra? Aí Amã disse: oxe, esse camarada é seu mesmo. Quem o rei vai escolher se não for a mim? Eu estou acabando já, 5 minutos. Aí Amã disse: sabe o que Amã fala, irmão? Eu falei aqui que nada está à toa, né? Amã diz assim, se a gente continuar a ler, o versículo 7 diz assim: pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agradar e dar honra, seja trazido trajes reais. Veja se você consegue lembrar de alguma pessoa nessa passagem aqui. Seja trazido, de algum personagem bíblico nessa passagem, seja trazido trajes reais, e que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregará-se aos trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vista deles aquele a quem o rei deseja honrar, e leve o cavalo pelas ruas da cidade, e proclame diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada e dá honra. Ora, o rei Amã disse: apressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e fazeis assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado aonde? Na porta. A bênção chegará à porta. Nada está à toa.
está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omita, de tudo que disseste, fazeis. Sabe, irmão, não se preocupa com o diabo, não. Quando eu escrevi isso aqui, eu senti algo assim, tenebroso. E eu no mesmo hora falei, o sangue de Jesus tem poder. O diabo queria ser mais do que Deus. A Bíblia diz que ele falou, subirei às mais alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Naamã estava querendo a posição do rei. Pega a coroa do rei, coloca sobre ele e tal, porque ele achava que era ele. Aí o rei disse assim, agora você vai fazer com Mardoqueu, aquele que está sentado à porta do rei. Porque quando nós estamos no lugar certo, para agradando a Deus, a bênção de Deus nos procura. Ele diz, faça e não omita nada, tudo que você falou, você vai fazer. Aí Naamã foi e cabeça baixa. Imagina a cena, irmãos. Naamã que tinha preparado uma forca para enforcar Mardoqueu. Chega lá, coloca a roupa do rei, coloca a coroa do rei, coloca o cavalo do rei, coloca Mardoqueu em cima e sai pela rua. Assim, se for de pé em nome de Jesus, que está encerrando. Assim se faz ao homem a quem o rei quer agradar. Assim se faz ao homem a quem o rei quer agradar. Se Deus quer te agradar aqui nessa noite, Ele tem honra para a tua vida. Se Deus quer te agradar aqui nessa noite, Ele vai te exaltar no nome de Jesus. Aleluia. Há uma mudança da parte de Deus para muita gente aqui nessa noite. Há uma mudança de Deus nessa noite para a tua vida. Você crê nisso? Há uma transformação de Deus. Deus está mudando algo sobre a tua vida, para que você possa ver mais a glória de Deus na vida dele. Ele vai sustentar, Ele vai guardar, Ele vai abrir porta, Ele vai mudar a situação. Vocês não vieram aqui à toa nessa noite, não. Deus trouxe vocês aqui para mudar algo, um quadro na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Naamã pega e sai na rua de manhã até a tarde. Assim Deus faz com aquele que Deus quer honrar. Assim Deus faz quando Deus quer exaltar. Deus levanta até o próprio inimigo. Aleluia. Eu não tenho mais tempo, mas a Bíblia diz que a rainha Esther dá o segundo banquete. E no segundo banquete o rei perguntou, Esther, fala o que você quer. Já o segundo banquete, ela disse, olha meu senhor, eu estou aqui porque há uma pessoa má no teu reino, e essa pessoa quer destruir a mim e ao meu povo. E ele disse, quem é essa pessoa? Naamã tinha conseguido convidar de novo. E ele disse, essa pessoa está aqui na nossa frente, é Naamã, ele quer destruir a mim e o meu povo. E o rei disse, Esther, quem é o teu povo? Ele disse, meu povo é o judeu. Aí o rei sai para tomar um ar no jardim, e quando ele volta, Naamã viu que o coração do rei já estava contra ele. Naamã se joga no pé de Esther e vai pedir clemência. Quando o rei volta, o rei olha e diz assim, Naamã, até isso você quer violentar minha esposa? Você quer tomar minha esposa? Aí a Bíblia diz que o rei manda enforcar. Aí chega alguém e diz assim, olha, rei, Naamã mandou preparar ontem uma forca para enforcar Mardoqueu. Aí o rei disse, dessa mesma forca que ele preparou, ele vai ser morto, ele vai ser enforcado. Aleluia. Aleluia. O nosso inimigo quer nos envergonhar, mas vai ser ele que vai ser envergonhado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus pega toda a riqueza de Naamã e dá para Mardoqueu. Aí o povo de Israel, o decreto é tirado. O rei Assuero manda tirar o decreto. O decreto que era de morte, agora é decreto de vida. Decreto de vida. Deus está mudando o decreto sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Deus está mudando o decreto que foi lançado sobre você. Era decreto de perda, era decreto de morte, era decreto de tristeza, era decreto de dor. Mas Deus